Bem, bom dia a todos. Queria cumprimentar meu amigo Marcelo Magalhães Peixoto, meu amigo Adolfo, meu companheiro Gabriel, companheiro de mesa, cumprimentar todos os senhores. Queria, desde logo, agradecer ao Marcelo por, mais uma vez, me convidar para estar aqui no simpósio da PET. Já acho que, como o Edmar, acho que estou aqui desde o início, desde os primeiros simpósios. Queria cumprimentar também o Marcelo por não deixar morrer esse centro de debates que é a PET. A gente já perdeu a dialética, né? Nós que somos já tributaristas um pouco mais velhos, perdemos a dialética, que era um centro importante, onde nos encontrávamos, discutíamos, debatíamos. E esses fóruns estão ficando cada vez mais raros. Impressionante, porque os problemas estão ficando mais complexos e os fóruns de debate estão ficando cada vez mais raros. Não sei se vocês têm o mesmo sentimento que eu. Os livros de direito tributário cada vez mais escassos. A internet tomou o tempo de todos nós, ninguém consegue mais escrever coisas interessantes, fazer reflexões mais profundas. Nós vivemos a sociedade do descartável, parece do fast food intelectual, né? Ninguém tem paciência para ler, para estudar, para produzir, né? E isso eu fico estupefacto, porque isso é um fenômeno que tem acontecido aí nos últimos 5, 10 anos, nos últimos 5, basicamente, com o direito tributário, e a gente vê transformações profundas acontecendo. E eu não posso deixar de comentar um pouco do que eu assisti aqui no painel anterior. O direito tributário é um direito, General Taliba dizia, né, que é um direito de superposição. Nós tratamos como uma técnica de capturar fatos econômicos que são traduzidos em relações negociais, relações econômicas e negociais, né? O Marx dizia que o direito faz parte da superestrutura das relações sociais e que a infraestrutura é composta pelas relações econômicas. Eu diria que o direito tributário é um elemento importante dessa superestrutura que é o direito. Isto é, como é que o direito captura um pedaço dessas relações econômicas. E nós que nos ocupamos do direito tributário, nós nos ocupamos dessas relações econômicas, que estão em profundo processo de transformação no mundo. A globalização e os efeitos dela, a internacionalização das regras, a padronização das normatizações. Não se assustem, isso que está acontecendo no Brasil, o que é a repatriação, né? Repatriação nada mais é do que uma imposição das regras da OCDE, do BEPS e dos acordos de compartilhamento de informações do Brasil com o resto do mundo. O Brasil assinou com os Estados Unidos, há 2 anos atrás, um acordo que foi formalizado pela presidente Dilma, de compartilhamento de informações. Portanto, a repatriação é o resultado desse processo global de transformação das relações econômicas. Então, o mundo está em processo de transformação. E o direito tributário é parte desse processo, na medida em que ele captura as relações econômicas que estão em processo de transformação permanente e rápido. E nós, os tributaristas, infelizmente, às vezes, não conseguimos fazer uma reflexão mais aprofundada do que isso significa. Ainda há pouco, o Edmar comentava aqui a questão, e o Iacia, da moralidade no direito, né, tributário, e como isso conflita com a segurança jurídica, né, Marcelo? Ora, o que é a moralidade, se não uma reação da sociedade, entre aspas, e aqui eu ponho daqueles que estão na contramão da segurança, né, contra regras que protegem certos interesses e que as pessoas não se sentem contempladas e começam a atingir, não aquela regra específica, mas o sistema como um todo, colocando em risco a própria positividade do direito. O ministro Eros Grau tem um livro muito interessante chamado Por que Tenho Medo dos Juízes, né?
E ele escreveu esse livro depois que foi ministro do Supremo, onde ele diz que nós estamos substituindo o positivismo, que sempre foi um elemento de garantia de segurança e previsibilidade nas condutas, por algo que não sabemos o que é. E a porta de entrada da subjetividade são os chamados princípios, né? E aqui se falou do princípio da solidariedade. Nada mais é do que uma aspiração ética penetrando o discurso do direito. Nós saímos do discurso da positividade e da hermenêutica, que é positivo para o direito, para o discurso da subjetividade e da argumentação jurídica. Já não basta mais saber se aquilo é jurídico ou não, do ponto de vista do que estabelece o direito, mas se aquilo é justificável ou não, do ponto de vista da argumentação jurídica. Quem tiver dúvida do que eu estou dizendo, basta assistir uma sessão do Supremo Tribunal Federal. Não se discute mais se aquela regra, se aquela decisão está ou não compatível com a regra jurídica posta no direito brasileiro, mas se aquela regra pode ou não ser justificada com bons argumentos. Alguns ministros chegam até a dizer isso de forma clara. Ou seja, é a substituição da teoria da interpretação do direito pela teoria da argumentação jurídica. Isso tudo surge no caldeirão de uma sociedade absolutamente complexa, com interesses difusos, uma sociedade em crise, do ponto de vista da sua realidade social. Quem tiver interesse sobre o tema, eu recomendo o último livro do Zygmunt Bauman, que é um filósofo muito interessante, quando ele dizia que nós não somos mais o que éramos, e não somos ainda o que seremos. Nós estamos num momento de transformação. A crise porque passa o direito positivo tributário é a mesma crise porque passa o Estado de Direito, que não consegue mais dar segurança jurídica, não consegue mais dar liberdade, não consegue mais garantir igualdade, e gera em todas as pessoas um sentimento de tristeza profunda que leva a situações e apelar para figuras como o Trump, por exemplo, né? E outros que apelam a esse sentimento de nostalgia. A Inglaterra, com o Brexit, né? É um sentimento meio nostálgico de que esse Estado não está bom, não me está dando garantia de segurança, eu posso sair na rua e ser assaltado aqui no Brasil ou ir para Paris e se explodir uma bomba do meu lado, né? Então, há um sentimento geral de insegurança jurídica, porque o Estado moderno, o Estado contemporâneo, já não dá aquilo que o cidadão mundial, ocidental, deseja, que é o mínimo de segurança. Eu não preciso ir lá atrás para lembrar que nós criamos esse Estado moderno no século XVIII para dar segurança e proteger a propriedade. Não está dando segurança, nem protege a propriedade, porque hoje tem regras jurídicas tão complexas como as tributárias, que já não conseguem dar segurança ao cidadão. Então, eu queria fazer essa reflexão prévia para dizer o seguinte, e meu tema é ICMS, né? Faz 20 anos que saiu a Lei Complementar 87. Né? Nós temos 20 anos de Lei Complementar 87. Alguém se sente seguro com a Lei Complementar 87? Nelson. Né? Nós estamos há 20 anos com a Lei Candir, que veio, supostamente, por ser uma lei complementar, lei nacional. Agora nós vamos ter, porque ninguém queria mais o convênio 66/88, ainda sou na época do convênio 66/88. Não, o convênio 66/88 não dá segurança jurídica, não regula as situações. O Clélio está ali atrás, também é da época do 66, né, Clélio? Não, agora com a Lei Candir, nós vamos agora ter uma regra nacional que vai dar segurança jurídica. E talvez o ICMS, ao lado dessa excrescência que é o PIS/COFINS, sejam as duas coisas mais complexas que existem no direito brasileiro. Né? Porque simplesmente essa lei complementar não responde mais à realidade econômica do Brasil. Foi uma lei feita para um momento, o Brasil vive outro momento. Vou dar o caso, por exemplo, das operações interestaduais, para ficar exatamente no meu tema, para ninguém me acusar de estar fugindo muito do tema. Né? Quer dizer, o que era a regra da repartição das alíquotas? Né? Era uma forma de equilibrar a carga tributária entre os estados desenvolvidos e estados menos desenvolvidos. Esta era a razão básica. Né? Os estados confrontaram esta regra, criaram incentivos fiscais estaduais. Né? Esta realidade de incentivos fiscais estaduais está aí. Não é uma realidade de hoje, é uma realidade dos últimos 20 anos. Né? E essa realidade conflitou com a lei complementar, não se revisou, né?
Não se revisitou o tema, ficamos daí 20 anos, nós estamos há 20 anos, discutindo, porque esse incentivo fiscal não foi confirmado pelo CONFAZ, aquele não foi confirmado pelo CONFAZ, e o mundo continua como está. O que está acontecendo no Rio de Janeiro vai ser mais importante do que a súmula vinculante do Supremo para efeito de incentivos fiscais. O que aconteceu no Rio de Janeiro essa semana vai ser mais importante para o tema dos incentivos fiscais em matéria de ICMS do que uma eventual súmula vinculante proibindo os estados. Porque agora os estados vão pensar 1 milhão de vezes antes de dar um incentivo fiscal. Enquanto nós deveríamos fazer um outro debate. Por que o estado não pode dar incentivo fiscal da sua alíquota interna? Qual é a dificuldade de um estado dar incentivo fiscal da sua alíquota interna? O que ele deveria ser vedado era dar da sua alíquota interestadual, porque isso representa enfiar crédito no estado destinatário. Ponto, acabou, só isso, acabou. Em vez de fazer um cavalo de batalha sobre o tema do incentivo fiscal do ICMS, nós deveríamos dizer, Estado, você se entende com o seu ICMS, se você quer quebrar o seu Estado, o problema é seu. Agora, você não pode dar incentivo fiscal interestadual, ponto, acabou. E colocaram na Constituição. É inconstitucional concessão de incentivos fiscais interestaduais. Ponto. Agora, não existiria fábrica em Goiás, não existiria fábrica no Nordeste, não existiria fábrica no Pará e no canto nenhum, se não existisse incentivo fiscal. O Brasil mudou, é outro Brasil. Então, em vez de ficarmos criminalizando o incentivo fiscal, deveríamos fazer uma discussão mais racional. Nenhum governador, nenhum estado periférico vai deixar de ter a oportunidade, se tiver a chance, de ter uma indústria de automóvel, se puder ter, ou uma grande indústria alimentícia, se puder ter. E atrair para lá empregos, e atrair para lá geração de renda. Isto é do federalismo, isto é próprio de um país desigual e diferente como é o Brasil. E a lei complementar continua com aquela regra, o Supremo continua com a regra, a doutrina continua com a regra. Incentivos fiscais que não foram confirmados por uma lei de 75, que não tem nada a ver com a realidade atual. Raríssimos são os convênios do CONFAZ que têm unanimidade. Quase todos têm ressalva de algum estado. E nós ficamos reproduzindo a regra da Lei Complementar 24. Quer dizer, que foi uma invenção dos militares para tentar dar uma uniformidade numa época em que eles mandavam nos governadores. Né? E que o ICM não era tão importante para os estados como é hoje. Não dá para discutir ICMS sem entender que o ICMS é a única salvação que os estados federados têm para compor a sua balança de receitas. O Brasil, de 40 anos atrás, o ICM era algo periférico. Hoje é a principal fonte de arrecadação dos governadores. Vou falar do Pará. O Pará, em 2010, 5 anos atrás, né, tinha 60% da sua receita como receita própria e 40% de transferida. Em 5 anos, isso foi para 70%. Saiu de 60% para 70% em 5 anos. E o mesmo aconteceu com todos os estados do Norte e Nordeste, do Centro-Oeste, por conta da queda das transferências federais para estados e municípios. Este é um fenômeno que tem que ser considerado por quem se ocupa do direito tributário. O direito tributário real, não o direito tributário dos livros. O direito tributário real, da vida. Portanto, governar, hoje, em qualquer estado da federação, é cuidar de ICMS. E, para isso, nós que somos os tributaristas, temos que estar conscientes de que existe um fenômeno em transformação, que é governador nenhum vai abrir mão da sua possibilidade de legislar e regular o ICMS. Qual a reforma que se faça na Lei Complementar 87 é necessária, tem que considerar esta realidade. A regulação das operações interestaduais. A Constituição 88 trouxe a exceção da transferência, né, ou melhor, da imunidade nas operações com petróleo, combustíveis e energia elétrica. Meus amigos, isso não faz o menor sentido hoje em dia. Não faz o menor sentido você fazer essa transferência de custo tributário de um estado produtor para o estado que recebe. Porque, do ponto de vista constitucional, isso é um mero diferimento. Porque, se vocês forem à Constituição, a Constituição estabelece que não incide o ICMS na operação interestadual. Mas vamos para a lei complementar, diz que incide na entrada no estabelecimento do destinatário. Ou seja, há um diferimento, no primeiro momento, e uma transferência
da receita tributária do Estado produtor para o Estado que recebia. Por que isso? Porque havia um balanço na Constituição de 88 entre estados industrializados e os estados não industrializados. Se achava em 88 que o Rio de Janeiro, que tinha refinaria, que São Paulo, que tem refinaria, ficaria com muito ICMS. E era preciso punir, entre aspas, São Paulo e o Rio de Janeiro por terem refinarias. E era preciso punir o Paraná por ter Itaipu. E o Pará por ter Tucuruí. Então era preciso punir esses estados em nome de beneficiar os demais estados da federação. Ora, as trocas comerciais, o desenvolvimento do Brasil nos últimos 20 anos mostrou que isso é absolutamente equivocado. Hoje o Nordeste cresce a taxas muito superiores, e o Centro-Oeste, principalmente, superiores ao Sudeste. Hoje está havendo um movimento inverso de pessoas, geração de emprego está no interior do Brasil, não mais em São Paulo, nem mais no ABC paulista. O Brasil mudou, e a regra do ICMS não mudou. Isso obriga o quê? Obriga que estados periféricos, eu digo estados periféricos são os estados que não estão no Centro-Sul, comecem a inventar maneiras de ter alguma receita neste quadro caótico de regras de ICMS. Mais uma operação, mais uma situação, um exemplo da absoluta, caráter já ultrapassado das discussões em matéria de operação interestadual. É a questão da não incidência de ICMS das operações entre matriz e filial, ou entre filiais. Gente, o ICMS é um tributo estadual. O contribuinte do ICMS é o estabelecimento. Aliás, o STJ diz, inclusive, eu atento aqui aos advogados, que se você entrar com um mandado de segurança para um estabelecimento e tiver trânsito em julgado, isso não vale para o outro estabelecimento. Por quê? Porque entende o STJ que aquele mandado de segurança é para aquele estabelecimento, aquela parte, não o outro estabelecimento, não para a pessoa jurídica. Ora, o que o STJ está dizendo? Olha, o ICMS é um tributo de estabelecimento. O contribuinte é aquele estabelecimento. Então, como é que isso, quando um estabelecimento faz uma operação comercial com outro estabelecimento de um outro estado, alguém pode dizer que não há ICMS? A lei complementar é clara dizendo que há, inclusive estabelece a base de cálculo, que é o custo. E aí, se vai para a justiça, o STJ edita uma medida, uma súmula, que é a súmula 166, né, dizendo que não há ICMS nas vendas. Quer dizer, então um diferimento. Então, eu transfiro a receita de um estado para outro por decisão do contribuinte. Eu transfiro. Então, eu não quero pagar ICMS em São Paulo, eu vou produzir meus bens aqui, vou usar a infraestrutura do estado de São Paulo, vou fazer tudo o que existe em São Paulo, em termos de mão de obra, etc., e vou transferir minha produção para minha filial lá em Goiânia. E não vou pagar um centavo para o estado de São Paulo. E lá de Goiânia, eu abro uma filial lá no Pará. Eu também não pago nada para o estado de Goiás, porque eu vou transferir para uma outra filial no estado do Pará. E lá do Pará, eu abro uma outra filial no Amapá. E do Pará para o Amapá é uma área de livre comércio, e lá vai ter um ICMS melhorado. Então, eu transfiro, quer dizer, veja, quem está contribuindo para a complexidade do sistema somos nós, os advogados tributaristas, aqueles que falam do direito tributário. Qual é a dificuldade de ter ICMS na venda interestadual e o débito e o crédito acontecer? Eu não vejo, sinceramente, do ponto de vista, além de uma questão apenas de custo, de você transferir, perder um pouco de dinheiro, e entendo que antecipar um ICMS de uma mercadoria que não vendeu, mas isso aconteceria em qualquer hipótese. Se perder o crédito, ainda fica pior. Então, a transferência entre matriz e filial é um outro exemplo vamos dizer assim, da falta de respostas que nós temos hoje na legislação do ICMS para problemas que são gravíssimos. Você não pode admitir que, por exemplo, vou dar um exemplo que pode acontecer com qualquer empresa. Agora o Chueire falou aqui de uma mineradora que faz aquela operação internacional. Eu vou falar de uma operação interna, uma interestadual, uma mineradora que explora minério no estado, abre uma filial num outro estado, onde tem um porto de onde ela exporta. Então, ela explora minério naquele estado, transfere aquele minério para outro estado, onde ela tem um porto, e daquele porto ela exporta. Ela não vai pagar ICMS, por essa regra, para ninguém. Nem para o estado onde ela explorou o minério, nem para o estado de onde ela exportou o minério. Isto é
ético, isto é correto, isto é compatível com os princípios que devem gerir a tributação? Não dá mais para fazer direito tributário, política tributária, olhando apenas a regra de que eu tenho que pagar o menor possível. Hoje, e aqui o IACIA mostrou, os princípios relativos à justiça, eles estão impregnados no debate. Eles estão por aí. Né? O presidente eleito dos Estados Unidos foi contestado publicamente porque aproveitou prejuízo fiscal, né? E com isso não pagou imposto. Né? Uma discussão ética. Né? Ele tinha direito, mas ele foi contestado. Então, há certos... o mundo está em transformação. Né? A questão dos valores, das virtudes morais, elas penetram o discurso do direito. Não apenas o discurso da aplicação do direito, mas, sobretudo, o discurso da formulação do direito. E a revisão destas regras, sejam constitucionais, Marcelo, me interrompa quando eu tiver, Rodolfo, por favor, seja do ponto de vista constitucional, seja do ponto de vista infraconstitucional, elas são necessárias de serem consideradas. Foi correto, e aí é uma reflexão que nós temos que fazer, foi correta a unificação, por exemplo, da energia elétrica na regra matriz do ICMS, do minério na regra matriz do ICMS? Foi algo que veio com a Constituição de 88, e eu confesso que tenho grandes dúvidas. O Brasil paga uma das mais altas tarifas de energia elétrica do mundo. Claro. Né? São 33% de ICMS mais 12 ou 13 de PIS/COFINS. Né? Isso foi o resultado de se colocar na regra do ICMS a tributação da energia elétrica. É correto tratar recurso natural como mercadoria? Eu tenho absoluta divergência quanto a esse assunto. Recurso natural tem que ser tratado como recurso estratégico, submetido a tributações especiais, não como uma mercadoria que possa ser vendida como qualquer outra. Eu não posso comparar uma tonelada de minério com um veículo, com um computador. Por quê? Porque uma tonelada de minério é um recurso natural esgotável. E nós não podemos esgotar o planeta. Nós temos que ter inteligência para lidar com os recursos naturais. Uma tonelada de madeira. Né? É correto a gente tratar isso como uma mercadoria? É correto desonerar as exportações integralmente, inclusive de recursos naturais não renováveis? A soja plantada no Mato Grosso, todo ano ela é plantada e replantada. O minério retirado, nunca mais é replantado. Isso é correto do ponto de vista de política tributária? Não, nós temos que desonerar a exportação. Qualquer livro, qualquer manual de direito tributário diz, não se exporta tributo. Depende. Depende. Se for um tributo de natureza estratégica para o país, e se o tributo deve representar o quê? Bem-estar para a sociedade. Isso é o princípio básico, né, da tributação. Você vai lá no alemão baleeiro, né, tributo é aquilo que o Estado arrecada para satisfazer as necessidades coletivas. É correto desonerar recursos naturais e, assim, comprometer o futuro dos nossos netos, bisnetos, trinetos, porque não teremos mais recursos naturais para serem explorados, e aí teremos que comprar minério de outros países que têm suas reservas resguardadas, como a China, os Estados Unidos. Então, esse tipo de reflexão, ele diz respeito exatamente àquilo que nós estamos tratando. O mundo está em transformação e o ICMS parou no tempo. E, junto com o ICMS, os advogados tributaristas, e eu me incluo neles. Porque nós continuamos fazendo a mesma discussão. Se incide ou se não incide ICMS na matriz para filial, gente. Quer dizer, se o convênio foi ou não foi confirmado pelo CONFAS, quando o incentivo fiscal existe há 20 anos. E aí a realidade, às vezes, atropela aqueles que não conseguem entender o que está acontecendo ao seu redor. O Ehring dizia que o papel principal do jurista é conviver com o que acontece ao seu redor. E no direito tributário, às vezes, a gente não consegue entender. O Schwerer falou aqui do transfer pricing do BEPS. O que é isso? É uma reação internacional a planejamentos tributários que foram feitos em desconsideração a princípios éticos mínimos. Quer dizer, o que a comunidade internacional está dizendo? Né?
o salve-se quem puder acabou. Agora nós vamos ter regras, ou vamos tentar, pelo menos, produzir regras que confiram mais igualdade às relações entre os países. O grande tema hoje, só resta 5 minutos, o grande tema hoje, na discussão teórica, e o direito tributário não escapa dela, porque ela diz respeito às políticas dos países, o Brasil não é um país qualquer, é um país importante, é a discussão do combate à desigualdade. Desigualdade não apenas interna, mas desigualdade entre os países. Ou seja, nós precisamos ter padrões de normatividade que confiram um mínimo de igualdade de regramento entre os países, sob pena de alguns se aproveitarem espertamente de certas possibilidades, vazios normativos, que outros, eventualmente, não se aproveitaram. E isso tem que ser combatido. E esta é uma tendência inexorável. Quem não conseguir compreender isso vai ser atropelado, porque a realidade está aí. Os países estão se organizando para combaterem isso. A troca de informações, que antes era um mito, não é? Há 20 anos atrás, Marcelo, o que se discutia nos eventos era o sigilo bancário. Alguém aqui tem sigilo? Alguém acha aqui que tem sigilo bancário, Nelson? Você acha que alguém aqui ainda sonha que tenha sigilo bancário? Né? Sigilo bancário é um tema, acabou. Ninguém tem sigilo bancário. Né? E há 20 anos era um grande mito. Né? Havia congressos sobre o sigilo bancário do direito tributário. Né? Se a pessoa jurídica teria... Quer dizer, isso é absolutamente fora de tempo. O nosso sigilo está aberto lá para o banco informa a Receita Federal, a gente nem sabe que está sendo informado. O COAF está aí nos fiscalizando diariamente, a Receita Federal, e isso faz parte da vida contemporânea. Né? A troca de informações é que levou à repatriação. E eu tenho as empresas que gozam de incentivos fiscais, de técnicas, vamos dizer assim, pouco usuais, ainda estão com uma certa sorte, porque os estados ainda não estão trocando informações entre si no Brasil. Né? Operações interestaduais, onde há o débito do imposto na nota, mas que lá na realidade a empresa recolheu 1%. Né? Acordos especiais que sequer são publicados, né, no Diário Oficial. Né? Termos de benefícios fiscais que são dados sem publicidade. Por isso que eu digo, o que aconteceu no Rio de Janeiro essa semana vai ter uma profunda transformação no tema dos incentivos fiscais em matéria de ICMS. Porque os controles da sociedade, eles vão começar a apurar esse assunto. Né? E nós, assim, vamos construindo, vou concluir, Adolfo, e assim nós vamos construindo a nossa república. O sentimento de que a república não é de ninguém, que a república é de todos. E o ICMS é o tributo mais importante da federação. Denilson, por que você acha que é o mais importante? Porque eu sou um federalista, eu acredito na federação. Porque quem me dá segurança pública é um governador de Estado. Quem me dá ensino médio e ensino básico é um governador de Estado e um prefeito. Quem me dá saúde básica e saúde intermediária, de média e alta complexidade, é um governador de Estado e um prefeito. Presidente da República, portanto, não me dá segurança, não me dá saúde, não me dá educação. No entanto, ele dispõe de 65% do bolo tributário no Brasil. Isso, de alguma forma, tem que ser revisto. A falência dos serviços públicos no Brasil está no esvaziamento dos estados e municípios, e o ICMS é um elemento central disso. Não tenha dúvida. Se nós não fizermos uma profunda revisão da Lei Complementar 87, em temas como alguns que eu citei aqui, nós vamos aprofundar a litigiosidade e vamos ficar espantados com certas coisas que vão acontecer com clientes nossos, sem a gente ter a compreensão do que está acontecendo. Porque a gente não está entendendo o que está acontecendo ao nosso redor. Então, são essas as minhas considerações, eu fico à disposição para os debates. Um grande abraço.